Queridos, o que eu tenho para apresentar para vocês agora é uma vocalização nessa língua que nós compartilhamos, usando o oxigênio desse ambiente que nós também compartilhamos. E eu peço permissão para vocês, então, para fazer essa vocalização, usando esse oxigênio que é nosso, nessa língua que é nossa. E a minha única ambição para essa performance é que, talvez por alguns minutos, pensando naquela canção dos Secos e Molhados, sobre um poema do João Apolinário, que se chama Primavera nos Dentes, que talvez por alguns minutos isso seja possível. E no centro da própria engrenagem, inventa contra a mola que resiste. Esse texto é dedicado a Dandara dos Santos, uma irmã minha, que a sociedade chama de travesti, que foi assassinada no Ceará no dia 15 de fevereiro de 2017. Então, esse texto é para Dandara e para todos os meus irmãos e irmãs. É um dos rostos dos que são assassinados nessa máquina de moer gente, que nós chamamos de Brasil. Essa máquina de moer carne negra, essa máquina de moer carne de mulher, essa máquina de moer carne de homens e mulheres, homossexuais, transexuais ou qualquer um que viva fora das normas do patriarcado. Então, que venha, como nas palavras de Oswald de Andrade, o matriarcado de Pindorama. Então é pensando em Dandara que eu digo: deixa cantar, o seu corpo fica Dandara. Este é um sermão, é na verdade um antissermão, pensando em Hilda Hilst, que escreveu: extasiada, fodo contigo ao invés de ganir diante do nada. E o mais formoso disse: não cobiçarás a mulher do próximo, mas é o homem da próxima que eu cobiço, ó mais formoso. E ouvi meus amigos e amigas escolhendo amantes em aplicativos digitais, como quem faz compras, este sim, este não, este sim, este não. Senhor e senhora, não tratarás os corpos dos outros como quem trata as roupas numa vitrine. Este sim, este não, este sim, este não. Mas como não querer vestir esses corpos, estes outros corpos, que é uma maneira de escapar de mim mesmo na pele de outros, outro dentro de mim, para que não seja apenas eu dentro de mim. Desejo esse eixo que mira pés a cabeça, cabeça aos pés e escolhe o que apraz. Aos 5 sentidos, ver os batatais das pernas dos machos cariocas, lamber, tocar, cheirar e tocar os batatais das pernas dos machos cariocas, nascidos da fricção da areia das praias, as batatas das pernas deste futsal, esse pé de sal, deste futebol, este pé de sol, as mamas dos homens, as mamas, os mamilos dos homens, que são como azeitonas, que são como os jabuticabas, que a gente abre no dente. Deixa dançar, o seu corpo fica Dandara. Porque em verdade vos digo, se eu houvesse nascido mulher, já teria dado à luz 9 filhos de 11 homens distintos.
Agora eu vivo entretido com as teorias a explicarem esse meu gosto por certos odores específicos, a distribuição de pelos nas pernas alheias, os cabelos na nuca e no peito sem seios, ainda que eu aprecie aquelas glândulas mamárias de certos rapazes com uma dose de hipertrofia. Medito sobre as conjecturas de terapeutas, os relatos de uma persona partida, Édipo subnutrido, sem modelo na infância de um lendário laio exemplar, lançando-me a uma suposta busca entre amantes por mim mesmo. Tentei, sem o menor sucesso, por dias induzir-me à ereção diante do espelho. Concluí não ser tão eréctil meu ego. Eu ouvi com atenção a fórmula sobre pai ausente e mãe dominante, a gerar rainhas de paus, espadas e copas, laças e loucas, mas apesar do meu histórico de progenitora histérica e procriador estoico, meus irmãos, tão afeitos e afoitos diante dos clitórides, embromam a estatística. Li todas as reportagens sobre a possível queerness no boutique do código genético, essa quermesse das afinidades seduzidas, e eu ri com aquele amigo que me disse que nós homossexuais somos um dispositivo biológico de uma natureza em estresse, medicando o hipercrescimento populacional. Não vou mentir a vocês dizendo que eu não temo e não tremo com o perigo do inferno. Mas eu cheguei, contudo, à conclusão de que a minha passagem só de ida ao inferno não se dá apenas pela inclinação algo obcecada da minha genitália pelo caráter heterogêneo dos vossos gametas. Se eu tivesse nascido fêmea, já teria dado à luz 11 filhotes de 13 machos diferentes, e de puta, assegura o Vaticano, e mesmo Hollywood, não se conhece ascensão, tão somente queda. Portanto, poeta, pederasta e puta, sigo com meus olhos pela rua cada portador desta combinação gloriosa de cromossomos X e Y, chamem-se Chris ou Absalom, com suas espaçadas proporções entre os buracos do crânio, a linha que se forma entre as orelhas e ombros, as asas de suas omoplatas, a coifa dos rotadores, as simetrias volubilíssimas entre as extremidades excitantes e excitáveis, como nariz, pênis e dedos, o número de pelos entre o umbigo e o ninho púbico, o formato dos dentes e seu espelhamento em diâmetro nos pés e suas unhas. Se andam como comem, se bocejam como riem, se fodem como dançam. A absoluta falta de mistério em alguns deles, incapazes da dissimulação famosa de certas personagens literárias femininas do século XIX. Constrangem-me essas confissões, mas cederia certos direitos políticos por algumas dessas cristas ilíacas já presenciadas em praias, ao sol, e abriria mão de uma ida às urnas neste inverno por esta ou outra nuca. Bege fico eu, adivinhando que pele cobre os joelhos, os calcanhares desses rapazes. Eu sonho o sexo biônico e homérico, algo entre Aquiles e Patroclo, interpretados em nosso mundo por Brad Pitt e Garrett Hedlund, potros chucos e búfalos, como búfalos ou bárbaros. E este mundo está cheio dessas distrações quase sádicas para o meu masoquismo voluntarioso e em vício, que impedem que eu componha a minha divina comédia, meu Paradise Lost. Perdoe, Senhor Cânone, esta minha tosca e parca contribuição lírica à safra de seus contemporâneos, mas não me catalogue entre as farsas, as sátiras.
pois não é, consinto, culpa das massificações capitalistas, esta minha attention span pouco renascentista, mas dessa explosão de cântaros plenos de testosterona nos espaços públicos. Meu fim será nestes botecos de Berlim, entupindo-me de café preto e esperando suas ocasiões para escrever poemas que vos celebrem, atores principais deste longo pornô em que me vi concebido, gerado e expelido, coadjuvante, contente e dublado. Boys will be boys, há quem diga, e ora, não vou dizer que espero de todo moço que seja Mozart ou Boys. Haverá os momentos de caça e rendição felizes, as poucas vezes de sorte em que seremos camareiros de algum moço pasolínico, com quem se poderá enfim fazer o Kama Sutra, o 69, e então discutir no pós-coito outros conceitos ifenizados, listar as guitarras de 1969, nosso horror a Riefenstahl, a obsessão por Fassbinder, e oxalá sentir em meio a tal loa uma nova ereção cavucar as malhas entre as dobras do edredão, enquanto lemos poemas de Catulo, Cavafis. Quando chegarem os bárbaros, me encontrarão na cama. Que venham, porém, armados, pois eu hei de estar acompanhado, e enriste as nossas lanças. Obrigado. Eu queria só agradecer a Josélia pelo convite, lembrar da Dandara dos Santos, que foi assassinada, e dos inúmeros homossexuais assassinados no Brasil todo ano. E queria agradecer ao Frederico Klumb por ter me ajudado a editar o vídeo. Obrigado. Boa noite. Essa mesa Interdito trata de literatura escrita com liberdade, sobre temas proibidos, tabu, sexo, religião, preconceito, intolerância. Eu vou apresentar a mediadora e ela vai apresentar nossos queridos e brilhantes escritores. A Anabela Mota Ribeiro é uma jornalista portuguesa, com uma certa ligação já com o Brasil. Ela, no ano passado, esteve aqui mediando uma mesa inesquecível em nome da mãe, que era Noemi Jaffe Scholastic Mukasonga. Ela está de volta e ela tem um livro de ensaios sobre Machado de Assis, chamado A Flor Amarela, Ímpeto e Melancolia. Ao final da mesa, ela também estará autografando esse livro, e ela também tem um outro livro sobre a artista plástica portuguesa Paula Rego, Paula Rego por Paula Rego, um livro de entrevistas. Boa noite e aproveita. Um agradecimento importante que eu tenho que fazer à editora Planeta, que está completando 15 anos. Ama como a estrada começa. Ama como a estrada começa. Tem apenas um verso, um dos poemas mais belos do poeta português Mário Cesarini. Poeta de um desejo imenso, um transgressor, praticante do interdito. Um homem que não recusa o lugar mais fundo e a quem a palavra pureza vai bem, como Hilda Ilst. O poema tem claridade de quem acredita no absoluto, de quem se entrega ao absoluto. E eu vou repetir esta linha. Ama como a estrada como essa. E vemos uma vida, uma exortação, um ímpeto e a confiança que nos permitem continuar. Lembrei-me deste poema de Cesarini, quando li os livros de Andrea Siman
e Leila Slimani. E o que eu li neles? Um fogo que rasga as entranhas, a descoberta de um desejo fusional que faz dizer "Call me by your name", chama-me pelo teu nome, ou como vocês dizem aqui, me chame pelo seu nome. Um fragmento de Heraclito que ilumina todo o livro e que diz assim: fui em busca de mim mesmo. O desejo é a expressão de uma busca de si próprio, tantas vezes nos outros. O desejo é uma valsa de 1000 tempos, frenética, lugar onde nos descobrimos vivos. E li, no Jardim do Ogre, de Leila Slimani, uma mulher que não tem medo dos homens, mas tem medo da solidão, que sente necessidade de ser cuspida, pisada, que tem vontade de cair. Esta mulher burguesa e entediada evoca naturalmente a Bovary de Flaubert e faz-nos dizer "c'est moi". Somos nós que, de diferentes maneiras, experimentamos o medo do vazio. O outro livro de Leila Slimani, Canção de Ninar, Chanson douce, fala de uma outra vida vazia, o da ama Louise, e daquilo que alimenta os seus dias secos. André Aciman nasceu no Egito em 1951, vive nos Estados Unidos há 50 anos. Leila Slimani nasceu em Marrocos em 1981, vive em França desde os 17 anos. É com eles que vou conversar por territórios que não sabemos onde vão dar. Obrigada à Josélia pelo convite para conduzir esta viagem. Parabéns à Filipe, à Casa Azul, ao Mauro e à Alice, por mais uma vez, repetidamente, fazerem da palavra e dos livros um lugar de celebração. Então, ama como a estrada começa. Comecemos, amemos. Obrigada. Vou começar pela Leila. E vou começar por um livro que não está ainda editado aqui no Brasil. Em Portugal ele está já editado, mas sei que essa edição aqui no Brasil está para breve. A personagem, que se chama Adele, diz assim: guarda dessa visita a Pigalle uma recordação negra, assustadora, ao mesmo tempo sórdida e profundamente vibrante. Protegida pelos solavancos daquele comboio com ar de brinquedo gigante, apertada entre a mãe e o homem, que lançavam um ao outro olhares lúbricos, Adele sentiu pela primeira vez aquele misto de medo e desejo, de repulsa e desassossego erótico, a vontade suja de saber o que se passava por trás das portas das pensões de prostituição. Nunca voltou a sentir, nem nos braços dos homens, nem nos passeios que fez anos mais tarde naquela mesma avenida, aquele sentimento mágico de ver claramente o vil e o obsceno, a perversão burguesa e a miséria humana. O que é que está aqui? Está a infância, está o desejo, está o interdito, está tudo isto? Bonsoir à tous. Boa noite a todos. Sim, a infância e também a alma dessa jovem, a descoberta da fantasia e da sexualidade do ponto de vista de uma mulher. Com frequência, nós imaginamos que as mulheres tinham uma relação com a sexualidade que era uma relação de delicadeza, as mulheres sendo seres que querem o amor, enquanto os homens são seres que são mais atraídos por uma forma de luxúria, que gostam de conquistar. E eu tive vontade de contar não somente aquilo que eu sentia, mas o que eu pude perceber também em outras mulheres, ou seja, que a sexualidade feminina é profundamente complexa e que ela não é imoral ou moral. As mulheres não amam de maneira mais limpa do que os homens. Elas querem também ser
ser possuídas e elas podem ter fantasias que são fantasias que durante muito tempo nós atribuímos somente ao masculino, e eu acho que uma parte da emancipação feminina passa por isso, ou seja, reapropriar-se das suas fantasias, aceitar ter fantasias que não sejam somente a fantasia da esposa, da mãe, da dona de casa dedicada, mas que não seja somente um jardim secreto dentro dessa mulher. E é claro, essa passagem, ela fala da descoberta de Paris. Eu vivi essa descoberta de Pigalle. Eu cresci no Marrocos, num país, em primeiro lugar, a sexualidade fora do casamento é proibida, a sexualidade é um assunto do qual não se fala em público e o corpo da mulher pertence a todos. A virgindade da mulher é um assunto tratado por todos. Todos têm algo a dizer a esse respeito, a não ser a própria mulher. E eu me lembro muito bem, aos 12 anos, mais ou menos, eu cheguei com a minha mãe em Pigalle. Nós pegamos o trenzinho, que é um trem turístico, para fazer o tour de Montmartre nos anos 90. E quando nós chegamos no Boulevard de Pigalle, eu vi pela primeira vez na minha vida prostitutas, transexuais, sex shops e coisas do gênero. Eu, ao mesmo tempo, fiquei assustada e fascinada. Eu tinha, ao mesmo tempo, o sentimento de que existia ali algo da ordem da liberdade, mas também uma grande dor e um grande sofrimento. Portanto, essas foram imagens que me marcaram e eu tive vontade de falar sobre esse choque e o fato também de não julgar, de simplesmente olhar o que há para ser visto, sem julgar se é algo bom ou ruim. André, há uma passagem no seu livro que me fez pensar que isto era uma definição do amor. Eu era judeu, Paul Celan era judeu, Oliver era judeu. Estávamos metade no gueto, metade num oásis, num mundo por vezes cruel e inflexível, onde a confusão que sentíamos perto dos estranhos se interrompia subitamente, onde compreendíamos toda a gente e ninguém nos interpretava mal, onde uma pessoa simplesmente conhecia a outra como a si mesma, tão profundamente que ser arrancado dessa intimidade seria galut, a palavra hebraica para exílio e dispersão. Era ele a minha casa, o meu regresso? És o meu regresso. Quando estás comigo e tudo corre bem, não há mais nada que eu queira. Fazes com que goste de quem sou, que goste da pessoa em que me torno quando estou contigo. As palavras que eu gostaria de sublinhar aqui são intimidade, casa, o reconhecimento do outro e a vivência do amor como qualquer coisa que nos devolve uma imagem de nós mesmos e nos faz sentir em casa, de modo que estar fora dessa pessoa amada é vivido como um exílio. So this is the question. Então, essa é a pergunta, certo? Eu acho que é uma definição possível do que vem a ser a intimidade. Eu também acredito que é impossível encontrar amor em alguém sem antes ter visto que essa outra pessoa nos permita nos amar a nós mesmos. Se não conseguimos nos amar a nós mesmos, não conseguimos amar o outro. E eu acho que o princípio fundamental dessa passagem que você leu é que sim, você é uma outra pessoa, mas você está me permitindo ser eu mesmo. Em outras palavras, você é o agente, você é o veículo através do qual eu posso me tornar eu mesmo. E se você não estiver lá, e eu não vou ter a capacidade de me encontrar em você. É uma teoria do amor. Não é pior ou melhor do que a teoria de amor que Platão nos deu há 2000 anos, mas é uma coisa na qual eu acredito, no sentido de que a forma última de intimidade é que você sou eu e eu sou você, mas eu não posso ser eu sem você presente. Na sua ausência, eu não posso me sentir em casa, eu não tenho casa, eu não tenho lar. Eu posso continuar por horas, mas eu acho que
o princípio é claro que começa com 2 rapazes que são judeus. E eu não acho que isso seja importante, que eles sejam judeus, mas estabelece algo que eles têm em comum. É uma coisa fundamental que não tem a menor importância para eles, nem para mim, aliás, mas estabelece uma ponte. Pode ser talvez uma ponte muito fina, muito tênue, mas é uma ponte que existe antes mesmo deles se conhecerem. E às vezes nós nos apaixonamos por pessoas antes de conhecermos essa pessoa. Isso é uma teoria também muito antiga. Como é que é isso? Apaixonamos-nos por uma pessoa antes de conhecermos essa pessoa? Eu vou repetir. Apaixonamos-nos por uma pessoa antes de conhecer uma pessoa. É que isso pressupõe um fascínio. Qualquer coisa que não é decifrável, ou pelo menos que mais dificilmente convertemos em palavras. Eu acredito que a gente nunca se apaixona por uma pessoa pelo que ela é. Isso é uma base fundamental. Nós sempre projetamos dessa pessoa a pessoa que nós esperamos que ela seja, que nós suspeitamos que ela seja, que nós estamos determinados a entender. Vamos perdoá-las por quem elas são. Mas, basicamente, nós nos apaixonamos por uma pessoa simplesmente pela sua reputação entre amigos, por exemplo. Então, antes mesmo que essa pessoa apareça, você já tem uma ideia de por que eu já estou predisposto em relação a essa pessoa quando eu sequer vi o seu rosto. Eu acho que as emoções são tão impenetráveis que eu acho que toda possibilidade é possível. E, como escritor, você tem que ser muito cuidadoso, é claro. Você não quer escrever uma coisa que seja improvável ou irreal, mas você tem que antecipar que as coisas que não são necessariamente comuns também podem acontecer. Leila, gostava muito de te ouvir sobre intimidade. Uma coisa que parece flagrante, sobretudo no Jardim do Ogre, é a dificuldade que esta mulher, esta personagem, a Adele, tem em experimentar uma verdadeira intimidade. Mesmo com o seu marido, mesmo no seu espaço doméstico, parece que há uma barreira intransponível. E gostava de te ouvir sobre isto, sobretudo depois de termos ouvido o André sobre este tema da intimidade. Oui, moi, mes 2 romans sont des romans qui se passent dans... Sim, os meus 2 romances são romances que acontecem no mundo da intimidade, da vida doméstica. Eu descrevo a vida doméstica para mim como um local muito ambíguo e muito paradoxal. Quando eu era criança, eu tinha ao mesmo tempo a sensação de que a minha família me protegia, que me dava amor, mas eu tinha também a impressão de que a vida em família era uma prisão, que a família era algo que me impedia de ser inteiramente o que eu sou e que uma parte da minha individualidade deveria permanecer escondida ou que eu teria que controlá-la para poder pertencer à família, ao grupo e à comunidade. Então, todos os meus livros, eles são construídos sobre essa questão. Como fazer para permanecermos um indivíduo, para preservarmos não somente a nossa liberdade, mas também os nossos segredos. Como isso ser diluído, sublimado no casal, na família e no grupo social de forma geral. E eu reagiria ao que o André disse, dizendo que eu acho que nós não conhecemos nunca as pessoas, os outros. Acredito que haja sempre uma parte de nós mesmos que permanece inacessível aos outros, que é indizível absolutamente. Os meus personagens são assim, são inacessíveis aos outros. E eu queria contar no Jardim do Ogre e no Chanson Douce, Canção de Ninar, tem uma frase da Virginia Woolf que diz: uma mulher casada é como um albatroz na gaiola de um canário. E eu acho que isso é bem verdadeiro. Nós somos obrigados a nos encolher, a nos colocar dentro dos moldes dessa vida doméstica. Quando somos uma mãe também, uma esposa, nós sacrificamos partes de nós mesmos por nossos filhos, por nossos maridos. E eu gostaria de olhar
para o outro lado do espelho, que é a outra face dessa mulher, Adele, o que ela faz quando ela não está com os seus. E no espaço doméstico, nós pensamos sempre que seja um local no qual vamos nos encontrar, um local de suavidade. Saímos do espaço público, saímos do conflito, voltamos para casa, em casa estamos bem. Mas eu não acredito em nada disso, porque eu acho que o espaço doméstico ele é um espaço político e que um homem e uma mulher numa sala com uma criança passam por conflitos fundamentais que ali acontecem. E é isso que eu quis contar. Não se pode crer que a casa seja um local onde tudo está sempre bem e calmo. Existem elementos políticos fundamentais que estão presentes ali. E eu terminaria dizendo, justamente para voltar para Virginia Woolf, Une chambre à soi, quando a Virginia Woolf fala cada ser deveria poder ter um quarto para si próprio. Num momento determinado, a Luísa, minha personagem, ela diz, eu não tenho um quarto para mim mesma. Eu acho que isso é importante para mim, que cada indivíduo possa ter seu pequeno quarto para si próprio. Então, ela pode existir de verdade, concretamente, ou estar dentro de nós, mas que seja um espaço onde ninguém mais possa entrar, onde nós só existimos para nós mesmos, onde não estejamos sujeitos ao olhar ou ao julgamento do outro. E isso, para mim, é a literatura, esse espaço, porque é o espaço no qual eu não me sinto julgada e onde eu não julgo os outros, o que na vida cotidiana é um pouco difícil. Bom, eu vou citar de novo esse título magnífico da Virginia Woolf, Um Quarto que Seja Seu. E gostava de ouvir os dois sobre a escrita como lugar de encontro com quem são, na vossa individualidade, na vossa singularidade. E depois gostava também de saber, em termos práticos, como é esse quarto vosso, onde escrevem, como é que é o ritmo, como é que é o espaço, no fundo, de onde é que saem estes livros que nós temos aqui? C'est la guerre, parce que moi... A guerra, porque eu tenho duas crianças, um de 7 anos e um de 1 ano. Então, eu trabalho em casa e, como vocês sabem, no início, quando eu comecei a escrever, eu dizia aos meus amigos, eu estou escrevendo romances. E dizia, mas que coisa boa, assim você pode aproveitar também os seus filhos. Não, eu escrevo romances, não estou aproveitando meus filhos. Sim, assim você pode ficar em casa, você pode ficar junto dos seus filhos. Então, eles pensavam que eu escrevia 2 ou 3 poemas lá no meu canto, mas que eu estava cuidando dos meus filhos. Não, eu tenho que lutar para impor a todo mundo. Não vou a um trabalho, uma empresa, um escritório, mas eu tenho que me fechar. Então, como meu filho disse na escola para a professora, quando eu quero entrar no escritório da minha mãe, a minha mãe disse, se entrar, eu te mato. Então, ele entendeu que se ele entrar, eu mato ele. Mas você tem que lutar para preservar o seu espaço. Essa que é a verdade. André? Je pense que a ideia de Virginia Woolf é ter esse quarto onde você pode ser privado. Há tantos escritores que escreveram sobre o local para onde eles vão se retrair, um lugar onde eles vão poder se recuperar e estar com eles mesmos, não apenas com eles mesmos, mas para estar com o melhor de si mesmos. Às vezes pode ser um imaginário, pode ser um eu que eles não podem ser na vida real. É um momento maravilhoso. Em uma das cartas que Maquiavel escreve para os amigos, ele está em exílio, ele está vivendo no campo. Durante a manhã ele vai caçar pássaros, depois ele tem que coletar gravetos, e depois ele vai ver aqueles amigos que são apenas pessoas simples que entram nos bares e brigam, e Maquiavel era uma pessoa difícil, e depois à tarde mais trabalho com a terra, ele odeia, e os camponeses, e à noite ele diz, eu vou para o meu quarto, eu coloco minhas roupas e eu começo a ler Tácitos, Levi e todos os grandes escritores. E o Proust diz a mesma coisa, quando você entra no seu quarto, você vai voltar àquele espaço que é inteiramente privado. No meu caso, eu tenho muita sorte, eu tenho um quarto. E eu escrevi com 3 meninos pela casa, 2 babysitters, 2 babás.
E olha, o barulho era horrível. Eu não matei, mas eu poderia ter os matado. E foi sempre um prazer também estar naquele quarto, de fechar-me a tudo e, em algum momento, sair daquele quarto e encontrar que o mundo real ainda está lá, que é também maravilhoso, e ter a vida de um escritor é muito solitário, mas, ao mesmo tempo, nós gostamos da nossa solidão, porque isso nos permite ser quem somos, e, ao mesmo tempo, nós saímos daquele quarto e estamos com outras pessoas, temos a sorte de ter outras pessoas. André? Oh, yes, okay. No seu livro há muitas referências a autores clássicos. Ainda agora falou de Maquiavel, falou da leitura que Maquiavel fazia de Tácito. E uma das referências mais interessantes para mim no seu livro é a Dante e a Divina Comédia. Eu não resisto, no meu péssimo italiano, vou dizer o verso inicial ou os versos iniciais da Divina Comédia. Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. É assim? That's correct. Então, estamos a falar da selva oscura, ou seja, estamos a falar desse lugar que vamos encontrando ao longo da vida, muitas vezes dentro de nós próprios, onde não sabemos onde estamos. Mas como diz no seu livro, é fundamental ter um Virgílio. Dante, quando iniciou esta visita, esta viagem, este percurso pelo inferno, purgatório, paraíso, tinha consigo o poeta que ele mais amava, Virgílio, que o acompanhou até à entrada do paraíso. É um nó, aliás, interessante, porque é que este poeta que ele mais ama o conduz em todo o percurso, mas não chega a entrar no paraíso. Mas do que eu queria falar era da importância das figuras tutelares. E o que acontece com esta maravilhosa história de amor que você escreveu é que há um rapaz de 17 anos e há um outro mais velho de 24 anos. Alguém que nos dá a mão, alguém que nos pode conduzir. O que você quer saber exatamente? Gostava de o ouvir falar sobre as figuras tutelares fundamentais na nossa vida. O Virgílio, o Oliver. É verdade que Oliver torna-se uma figura tutelar e acompanha a metáfora de Dante, Hélio, pela descoberta do que seria uma sexualidade possível para ele. Mas há outra coisa muito importante, eu acho que há um senhor aqui, italiano, ele vai saber exatamente o que eu quero dizer. É que Dante também passou por um período do que se conhece como traviamento, que significa tendo perdido o caminho, onde você tem La Traviata, que significa a mulher que perdeu o caminho, e Dante era muito ciente que havia perdido o caminho. E há um momento maravilhoso onde discutem no livro o traviamento. Nesse momento, Oliver diz que há pessoas que se perdem e nunca voltam. Há pessoas que se perdem e voltam, e depois há pessoas que nunca saíram porque tinham medo de se perderem e, portanto, levaram a vida errada a vida inteira. E tudo são possibilidades que são exploradas no livro, ou seja, que você corre o risco para se tornar quem é, ou se você não se arrisca, ou você espera que você voltará bem, ou que possa voltar danificado e prejudicado, que é uma preocupação no livro. Claro que Dante acaba no paraíso, eu não acho que Hélio acaba no paraíso, mas ele tem um vislumbre do que significa ter encontrado felicidade máxima. Eu não resisto a citar um outro autor,
Stendhal diz que a beleza é a promessa da felicidade, diz Stendhal. E eu acho que Hélio encontra a promessa da felicidade na sua vida através de Oliver. Eu não acho que ele próprio diz, nunca vou encontrar essa felicidade novamente. Ele quer dizer, ele não sabe, é que é a primeira vez que encontra a felicidade, e a felicidade nunca será igual, nunca, jamais. Quem foram as tuas figuras tutelares? Aqueles que te fizeram querer escrever, aqueles que te acompanharam, aqueles que te estenderam a mão e te ajudaram a fazer o caminho, sobretudo quando estavas perdida. Eu acho que as figuras tutelares mais importantes para mim foram... Há duas, na verdade. Por um lado, há as mulheres que me cercaram, que me criaram, que me educaram. Eu tive uma avó que era analfabeta, que não sabia nem ler nem escrever. Mas hoje estou aqui no Brasil, estou falando de literatura e de tudo isso. E minha avó nem pensava, nem imaginava que uma mulher da sua família pudesse fazer isso. E ela era uma mulher muito ambiciosa para as suas filhas, para as suas netas. Elas tinham que ler, elas tinham que estudar, fazer coisas boas. Ela tinha um desejo enorme de liberdade para nós. Então, as figuras tutelares, uma foi a minha avó, a minha mãe, todas as mulheres que eu encontrei em volta de mim, que não tiveram a sorte de ter o que eu tive. Não só de me emancipar pelo saber, porque eu acho que é o saber que nos emancipa mais, que nos dá liberdade. Mas todas essas mulheres, de uma certa maneira, eu as trago em mim. E quando eu falo também com elas, por elas, para elas, a todas essas mulheres que eu conheci e que não tiveram voz, que não puderam escrever, que não puderam contar as suas vidas. Acho que existe todo um plano aqui da história do mundo que está esquecido, que foi esquecido. Ou seja, a história das mulheres, de todas essas mulheres que não puderam escrever. E eu me sinto muito levada por isso, porque de uma certa maneira eu tenho vontade até de vingar isso para elas. É uma espécie de vingança. Eu quero juntar esses fios e contar as histórias esquecidas. E as outras figuras tutelares são de escritoras. E aqui também eu quero retomar o que diz o André. Quando você está num quarto e você está escrevendo, eu já não sou mais uma mulher, uma marroquina, não tenho religião, não tenho nem tamanho, nem físico. Eu me torno o que eu quero ser. Eu quero fazer e posso fazer o que eu quiser. Porque eu acho, quando eu li pela primeira vez Chekhov ou Tolstói, quando eu li Philip Roth, eu era um homem judeu-americano, eu era um homem russo, eu era Ana Karenina. Então, essas figuras também, para mim, são muito profundamente ancoradas em mim. E quando eu escrevo e quando eu leio também, porque também é muito importante valorizar a leitura, tudo é possível. Então, todas essas figuras, todos esses personagens que me levaram, que me conduziram, que continuam me conduzindo hoje. Este é o bom momento, creio. Voilà, le bon moment. Excertos dos vossos livros. Estamos a falar do lugar da leitura e da escrita. Gostaria de ouvir o André ler um excerto do Call Me By Your Name e depois a Leila um excerto de Canção de Ninar. Está sem som? E agora? Então, estava a pedir ao André e à Leila para lerem excertos dos seus livros. Falávamos do lugar da escrita e da leitura e é bom também escutar a voz de um escritor a ler as suas palavras e na língua em que escreveu. Então, esse é de Variações Enigma, que é o meu livro mais recente no Brasil. E trata de um rapaz que está obcecado
por um homem mais velho, que é um carpinteiro, um marceneiro. E ele vai visitá-lo todo dia para que eles possam trabalhar juntos nos quadros, nas molduras que os seus pais pediram para ele consertar. Então, aqui ele está. Ele vai à tarde para a oficina do marceneiro. Voltamos a trabalhar nas molduras. Levamos 2 cadeiras para a rua e sentamos um de frente para o outro com a moldura de madeira apoiada sobre os joelhos. Nós 2 com as ferramentas no chão. A goiva grande, a goiva menor, as sovelas minúsculas para escavar os entalhes de flores e remover a sujeira incrustada. Às vezes, quando ele fazia força com o braço, o seu joelho batia no meu e ficava ali até que ele liberasse a pressão na mão e começasse a trabalhar em um outro ponto da moldura. De início, eu afastava o meu joelho, mas logo eu aprendi a mantê-lo no lugar e nunca tirá-lo dali. Às vezes, nossos joelhos ficavam tão próximos que pareciam gêmeos que cresceram juntos e só ficavam felizes quando se tocavam. Uma vez o meu joelho tocou o dele e fez questão de pressioná-lo. O dele recuou. Então, para puni-lo e humilhá-lo, em minha mente, eu comecei a pensar que ele estava nu embaixo do avental. E eu gostei de pensar nele nu. Eu sabia que era errado, cruel até. Mas eu não conseguia me conter. Eu gostava de olhar para a sua genitália. Enquanto alimentava essas imagens perturbadoras, de repente peguei olhando para mim. Será que ele viu meus olhos passeando pelo seu corpo quando ele levantou? Ficaria incomodado? Ele tinha parado de falar e comecei a me perguntar por quê. Então, eu vi que ele ainda estava olhando para mim. Seus olhos eram tão belos e eu percebi, pela primeira vez, tão profundamente verdes, que eu tive de olhá-los ainda mais. Meu impulso sempre fora desviar o olhar e evitar os seus olhos, mas eles me agarraram e eu quis ser agarrado por eles, porque estavam ordenando que eu não desviasse dessa vez, porque era por isso que os adultos se olhavam nos olhos. Você devia olhar de volta e não havia como fugir procurando por abrigo, porque você era convidado a encarar também, porque não era mais um tipo de violação. A violação seria não olhar. Foi quando eu percebi que o que vinha desejando havia tanto tempo eram seus olhos, não suas mãos, a sua voz, não os seus joelhos, nem mesmo a sua amizade, apenas seus olhos, pois eu queria que seus olhos pousassem para sempre nos meus, como naquele momento, porque eu amava o modo como eles pairavam sobre o meu rosto e de vez em quando pousavam sobre os meus olhos, como a mão de um santo que está prestes a tocar suas pálpebras, sua testa, seu rosto inteiro. Porque seus olhos prometiam que eu era a coisa mais estimada do mundo, porque havia piedade, graça e beneficência em seu olhar, que me favorecia com a sua beleza e me dizia que não havia menos piedade, beleza e graça no meu. E isso em uma das minhas últimas tardes em sua marcenaria e naquela parte distante do mundo era fonte de felicidade, esperança e amizade. Ele me olhava com pesar, porque eu partiria em breve. Eu era seu amigo. Não havia nada mais que eu pudesse querer. Mas algo se quebrou no momento em que ele disse: "Você não deveria encarar as pessoas assim." Suas palavras me cortaram. De repente, nossa delicada troca de olhares estava exposta, despedaçada, exposta pela pessoa que jamais deveria se importar tanto com ela. O que você quer dizer com isso? Você tem idade suficiente para saber, repreendeu-me. Ou não tem idade suficiente? Algo frio, brusco, quase mal-humorado, naquela reprimenda breve, não condizia com a graça e a ternura do momento anterior. Eu teria inventado tudo? Imediatamente desviei o olhar e continuei olhando para longe, como se quisesse provar que ele estava errado e mostrar algo que à esquerda havia me chamado a atenção que não tinha nada a ver com ele. Fiquei tão abalado pela repreensão implícita nas suas palavras tranquilas que eu estava prestes a pedir: "Por favor, não conte aos meus pais." "Eu ofendi você, Nani?" Finalmente eu tive a coragem de perguntar, talvez como forma de suavizar a sua reação. Incapaz de suportar a frieza repentina entre nós, eu indaguei: "Você está bravo comigo?" E eu percebi que minha voz estava falhando. Ele também percebeu.
Ele assentiu brevemente, 5 ou 6 vezes, pensativo, como eu jamais o vira. Então ele deu um sorriso condescendente e disse: está bom, Paulo, e vá a casa. Vejo você em alguns dias. Eu escolhi o fim do romance. É o momento em que a capitã de polícia, que se chama Nina Dorval, vai organizar a reconstituição do crime, do assassinato das crianças. E essa mulher policial é a metáfora do escritor. Você conta como é que você faz uma enquete para poder compreender os nossos personagens. A capitã Nina Dorval mantém os olhos abertos, deitada em cima da sua cama no seu apartamento do Boulevard de Strasbourg. Paris está deserta nesse mês de agosto chuvoso. A noite está silenciosa. Amanhã de manhã, às 7h30, no horário em que Luísa a cada dia vinha se encontrar com as crianças, vamos tirar os selos do apartamento da Rue de Hauteville e vamos fazer a reconstituição. Nina preveniu o juiz de instrução, o procurador, os advogados. Foi ela disse, que representarei a babá. Ninguém iria contradizê-la. A capitã conhece esse caso melhor do que ninguém. Ela chegou em primeiro lugar na cena do crime, depois do telefonema de Rose Greenberg. O professor de música gritava: foi a babá? Ela matou as crianças. Esse dia, a policial estacionou diante do prédio. Uma ambulância acabava de ir embora. Transportava-se a garotinha para o hospital mais próximo. Curiosos já estavam enchendo a rua, fascinados pelo grito das sirenes, a precipitação dos socorros, a palidez dos oficiais de polícia. Os passantes fingiam que estavam esperando alguma coisa, perguntavam coisas imóveis perto da padaria ou numa marquise. Um homem com o braço esticado tirou foto da entrada do imóvel. Nina Dorval fez eles ir embora. Na escada, a capitã cruzou os socorros que estavam evacuando a mãe. A suspeita estava ainda no alto, inconsciente, lá em cima. Ela estava segurando na sua mão uma faquinha de cerâmica branca. Tirem ela daqui pela porta dos fundos, ordenou Nina. Ela entrou no apartamento, ela deu um papel para cada um, olhou os oficiais da polícia científica trabalhando nos seus macacões brancos. No banheiro, ela retirou as suas luvas e se debruçou sobre a banheira. Ela começou mergulhando a ponta dos seus dados dessa água fria, traçando sulcos, colocando a água em movimento. Um barco de piratas foi levado pelas ondas. Ela não conseguia tirar a mão. Alguma coisa estava atraindo-a para o fundo. Ela imergiu seu braço até o cotovelo e até os ombros. E foi assim que um dos pesquisadores encontrou-a com a manga molhada e ele iria fazer levantamentos. Ele enviou o lugar-tenente Verdier até a Gare du Nord para buscar Paul, que voltava de viagem. Ele saberá como proceder, pensou ela. É um homem com experiência, encontrará as palavras, conseguirá acalmá-lo. O lugar-tenente chegou bem adiantado, sentou-se ao abrigo das correntes de vento e olhou os trens chegarem. Tinha vontade de fumar. Os passageiros desceram de um vagão e se puseram a correr em pencas. Eles, sem dúvida, precisavam pegar uma conexão e o lugar-tenente seguia com os olhos esta multidão afobada, mulheres de salto alto segurando suas bolsas contra si, e homens que gritavam: vamos, vamos. E então o trem de Londres chegou. O lugar-tenente Verdier poderia ter esperado ao lado do trem em que Paul viajava, mas preferiu se colocar no fim da plataforma. Viu caminhando em sua direção o pai, agora órfão, usando fones de ouvido, uma sacola pequena na mão. Ele não foi ao seu encontro. Queria esperar ainda alguns minutos, ainda alguns segundos antes de abandoná-lo em uma noite interminável. O policial mostrou o distintivo, pediu que o seguisse e Paul, de início, achou que fosse um engano. Foi preciso perguntar a Paul se Adam e Mila gostavam de água, se hesitavam normalmente antes de tirar a roupa, se achavam divertido espirrar água no meio dos brinquedos. Pode ter começado uma discussão, explicou a capitã. O senhor acha que eles podem ter desconfiado ou antes se espantado por tomar banho às 4 horas da tarde? Mostraram ao pai uma foto da arma do crime.
Uma faca de cozinha, banal, mas tão pequena que Louise, sem dúvida, pôde esconder na palma da mão. Nina perguntou se ele a reconhecia, se era deles ou se Louise a tinha comprado, se ela tinha premeditado seu gesto. Pode pensar com calma, disse ela, mas Paul não precisou pensar. Essa faca era aquela que Tomás, o amigo, tinha trazido para eles do Japão. Uma faca de cerâmica muito afiada que podia cortar a polpa dos dedos em um simples contato. Uma faca de sushi, pela qual Miriam tinha lhe dado uma moeda de €1 para afastar o azar. Mas a gente nunca usava essa faca na cozinha. Miriam tinha guardado em um armário bem alto, queria manter longe do alcance das crianças. Depois de 2 meses de investigação, noite e dia, 2 meses a perseguir o passado dessa mulher, Nina começa a acreditar que conhece Louise melhor que ninguém. Convocou Bertrand Alizard. O homem tremia em sua poltrona no gabinete da delegacia. Gotas de suor corriam sobre suas manchas senis. Ele, que tem muito medo de sangue e de surpresas ruins, ficou no corredor enquanto a polícia revistava o apartamento de Louise. As gavetas estavam vazias, os vidros imaculados. Não encontraram nada ali. Nada além de uma velha foto de Stephanie e alguns envelopes fechados. Nina Dorval mergulhou as mãos na alma putrefata de Louise. Quis saber tudo sobre ela. Achou que conseguiria quebrar a socos a parede de mutismo em que a babá se aprisionara. Interrogou os Rovier, o Sr. Franck, a Sra. Perrin, os médicos do Hospital Henri Mondor, onde Louise havia se consultado por causa de alterações de humor. Leu por horas o caderno de capa florida e sonhava à noite com essa letra torcida, com esses nomes desconhecidos que Louise tinha anotado com a aplicação de uma criança solitária. A capitã encontrou vizinhos dos tempos em que Louise vivia na casa de Bobigny. Fez perguntas às babás da pracinha, mas ninguém parecia compreendê-la. Era bom dia, boa tarde, nada mais, nada a registrar. E depois, ela olhou a suspeita dormir em sua cama branca. Pediu à enfermeira que saísse do quarto. Queria ficar sozinha com a boneca que envelhecia. A boneca adormecida, usando no pescoço e nas mãos, como se fossem joias, espessos curativos brancos. Sob a luz fluorescente, a capitã detinha-se nas pálpebras lívidas, nas raízes brancas nas têmporas e na fraca pulsação de uma veia que batia sob o lóbulo da orelha. Tentava, de ler alguma coisa nesse rosto destruído, nessa pele seca, onde as rugas haviam cavado sulcos. A capitã não tocou o corpo imóvel, mas sentou e falou com Louise como se fala com crianças que fingem dormir. Disse, eu sei que você está me ouvindo. Vocês tinham uma bela amizade, talvez mais do que uma amizade, e invejo-te por isso. No meu lugar, a maioria dos pais gostaria que tudo isso desaparecesse, ou que os seus filhos esquecessem o que se passou. Mas não sou esse tipo de pai. Se houver dor, cuida dela, e se houver chama, não a desprezes. Dou um salto. Arrancamos tanto de nós próprios só para nos curarmos das coisas, mais depressa do que deveríamos, que entramos em falência por volta dos 30 anos e temos menos para oferecer de cada vez que começamos com alguém novo. Mas tentarmos não sentir nada porque temos medo de sentir alguma coisa, que desperdício. André, este diálogo entre pai e filho é um dos momentos mais belos e mais amados do seu filme, do seu livro, Chama-me pelo teu nome. E eu gostava de ouvir sobre isto, e sobre isto que parece uma coisa tão singular e tão difícil. Um pai dizer a um filho, o mais importante é sentir, o mais importante é não desperdiçar a possibilidade de amar.
A cena não foi planejada no romance, e nem o romance inteiro não foi planejado, apenas aconteceu. Mas enquanto chegava no final da história, me dei conta que é impossível para os pais, e principalmente o pai, não ter compreendido ou ter suspeitado que algo estava acontecendo entre Hélio e Oliver. E, portanto, poderíamos ter o pai não dizer nada, esperar que não houvesse perturbação, ou talvez houvesse uma espécie de, vamos chamar de um pai mais intrusivo que quer conversar com o filho, não apenas para deixar que o filho pense que as portas estão abertas entre nós, mas porque há algo tão importante que aconteceu com o filho que o pai quer fazer parte disso e dar conselhos, qualquer conselho que seja. E fica claro que o pai não tem o tipo de experiência que o filho teve, mas ele conta uma coisa muito importante, é que se estamos apaixonados e perdemos aquela pessoa amada, a tentação é de aprender como odiar a pessoa, porque é a melhor coisa. Oliver disse, se você perde alguém, aprenda a odiá-la e pratique odiá-la. Assim fica curado. O pai diz o contrário. Não lute, não abafe, não exprima, deixe acontecer, acaricie, nutra, porque é algo que você sente agora que só vai fazer com que você seja uma pessoa melhor. Para você tentar não sentir nada, para poder não ter sentimentos, é um desperdício. Eu acredito em cada palavra escrita ali, me ocorreu facilmente, porque eu acredito no que escrevi. Nem sempre acredito no que escrevo, mas nesse caso, sim. E a questão é que o pai está começando a se abrir para o filho, está dando o melhor conselho que pode, e depois ele dá um passo além. Ele disse, permita que diga mais uma coisa. Nesse momento ele diz, nunca tive o que você teve. Cheguei próximo, mas nunca aconteceu. Ele disse, eu invejo você, invejo o que você sentiu e a experiência que teve. O que, basicamente, o que faz é deixa sair e coloca na frente tudo que a maioria das pessoas não querem discutir e acham tabu. O pai diz, você teve uma relação gay, tudo bem comigo, continue tendo os sentimentos porque vocês são duas pessoas maravilhosas. Ele também diz a outra coisa que eu poderia ter tido e nunca tive. Ao mesmo tempo, também é uma maneira de um livro dizer algo que livros nunca dizem. Eu não acho que houve uma conversa, nunca houve uma conversa quando o pai diz, tudo bem ser gay. Mas o que aconteceu é que, desde que o livro foi publicado, eu recebo muitas cartas dos leitores que dizem, tenho 70, 80 anos, meu pai nunca teve essa conversa comigo, eu queria que tivesse, teria sido difícil, mas deveria ter tido. Mas as pessoas jovens me escrevem o tempo inteiro e dizem, muito obrigado por ter escrito o livro. Seu livro me deu a coragem que eu precisava para abordar meus pais e dizer, é isso que eu sou, é isso que eu quero, é a pessoa que eu amo. E me aceitem assim, por favor. É a pessoas que levaram os pais para assistir o filme Me Chame Pelo Seu Nome. É como o Manifesto Comunista. De repente, todo mundo está lendo. Obrigado. Mas todo mundo, as pessoas levam os pais para o filme, para fazer o filme e falar para os pais. Nunca foi minha missão. Eu não sabia que isso iria acontecer, mas aconteceu. E, de fato, a única coisa que tenho que dizer que você perguntou antes, quem são os mentores, quem são as pessoas que nos guiam, a pessoa que me guiava e me guia, embora fosse muito complicado e muito difícil, foi meu pai, que foi muito lido, com gosto pela literatura, bom e ruim, não tolerava medíocres e era muito aberto, de mente aberta. Ele me disse uma coisa que nunca vou esquecer, porque faz parte da minha vida. Ele me disse,
nunca tenha vergonha dos seus desejos. Ele disse, a propósito, quando você tirou a roupa, tudo é permitido. Volta a se vestir e já é diferente, outra história. Mas eu tive sorte, tive muita sorte por ter tido um pai que tivesse uma mente tão aberta. Quando em 68, me lembro, com toda a revolução na França, na Itália, nos Estados Unidos também, e também houve coisas na Tchecoslováquia, houve uma revolução sexual no mundo inteiro. E meu pai disse, é uma piada isso. Não é uma revolução sexual, porque meu pai era muito mais revoltado do que meus amigos. E eu ouvia ele tinha razão, ele me dava conselhos melhores do que os meus amigos naquela época, nas ruas, entre os hippies e etc. Isso era uma piada para ele, era muito superficial, raso, ele disse. Era um conselho excelente dele. Volto ao jardim do Ogre. Compreendeu muito depressa que o desejo não tinha importância. Ela não sentia desejo pelos homens que abordava. Não era à carne que ela aspirava, e sim à situação. Ser possuída, observar a máscara dos homens que se veem, preencher-se, provar uma saliva, imitar o orgasmo epilético, o gozo lascivo, o prazer animal, ver um homem ir-se embora, as suas unhas manchadas de sangue e de esperma. É muito intrigante, porque o que aqui diz, volto a ler, compreendeu muito depressa que o desejo não tinha importância. E dizer isso parece uma negação de tudo o que temos dito até aqui. O desejo não tem importância. Para esta personagem era só a situação, era o desejo de ser possuída. Oui, finalement, Adèle, pour elle, ce qui est important, ça n'est pas tellement de désirer tel ou tel homme, parce que d'abord, je pense que, comment dire, elle réifie les hommes, elle les objectivise. Ils ne sont plus que des objets qui sont là pour lui permettre de satisfaire son désir. Ce qui lui plaît, c'est la mise en scène. Ce qui lui plaît, c'est cette situation érotique, le fait que deux êtres puissent se retrouver dans un lieu et se posséder l'un l'autre, ressentir quelque chose dans leur chair. Donc oui, c'est un personnage qui est... Então, sim, é um personagem. Ela não vê, na verdade, os homens. Ela não se importa com o físico deles, com os elogios que eles possam fazer ou deixar de fazer. O que ela deseja, simplesmente, é esse erotismo, esse jogo. É uma fama que lê constantemente A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Ela é obcecada por esse livro e é um texto especialmente obcecada por uma passagem da Insustentável Leveza do Ser, no qual Milan Kundera explica essa espécie de distorção entre a alma e o corpo, ou seja, que a alma quer o corpo quer algo contra o qual a alma se rebela e vice-versa. Então ela encontra o prazer aí, ela encontra prazer nessa situação. E acho que o que ela espera dos homens é que eles sejam bons atores e que algo aconteça. Esperamos? Ou juntamos-nos à festa, ou convidamos-los a juntarem-se a nós. Mas esta personagem tem pavor do vazio. É uma mulher entediada, burguesa, mas gostaria de te ouvir sobre este medo que ela tem de estar com ela própria, talvez. E por isso o sexo e estes encontros fortuitos e repetidos, obsessivos, esta adição pelo sexo, são uma forma de mascarar esse medo que ela tem do vazio, esse medo de cair. Elle a peur du vide, mais je dirais surtout Ela tem medo do vazio, mas eu diria que ela tem medo da banalidade, do prosaico, de tudo que é trivial, da vida cotidiana. Ela detesta o que a vida oferece a ela, ser uma esposa,
voltar para casa no final do dia, jantar com seu marido, seus filhos, ir para a cama, fazer amor com uma pessoa com quem ela já fez amor várias vezes e recomeçar e recomeçar. Isso parece para ela a coisa mais assustadora do mundo. E o que é muito ambíguo é que, ao mesmo tempo, ela tem necessidade disso, necessidade dessa proteção. Ela se casou porque ela queria uma forma de proteção burguesa, mas, ao mesmo tempo, a ideia de que a sua vida seja feita somente disso é atroz para ela. Para ela, é uma forma de inferno, o inferno conjugal, o inferno da maternidade. E a única coisa que pode salvá-la disso, a única coisa que lhe dá um sentimento de existir, de estar viva, de ser ainda uma pessoa e não simplesmente aquele ser que está ali jantando com seu marido e seus filhos, é o desejo que os homens possam ter por ela, a animalidade que ela possa despertar. Então, acho que ela tem medo da vida, mas, sobretudo, medo do banal. E eu falei há pouco de Chekhov, é um escritor que falou de maneira fantástica desse medo. Esse medo da banalidade que nos sufoca, que nos encerra e que é um inferno do qual tentamos escapar, mas que constantemente nos aprisiona, porque a vida não pode ser um reinício eterno. E eu acho que a Adele, ela vive isso. Ela é uma mulher que busca uma forma de intensidade que não se esgotaria nunca. Bom, esta música que todos ouvimos faz-me pensar numa canção a que o André faz referência no seu livro. É uma canção italiana, uma canção de embalar. Queria perguntar se a sabe cantar. Absolutely not. Com certeza não, com certeza não. É uma música linda. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa música, mas é uma Finestra Calutiva. Mas o que eu gosto desse livro, e foi intencional isso, é que Finestra Calutiva é uma área que as pessoas atribuem a Bellini, da Sonâmbula. Mas as pessoas falam, lembra Moldau, de Smetana. Não. Provavelmente é o hino nacional de Israel, porque é exatamente a mesma área. Então, o que eu queria fazer naquele momento era ter essa música cantada à noite, muito tarde da noite, na Piazza Navona, por algum... E, de repente, o Hélio lembra... Eu conheço essa música, eu me lembro dessa música que a minha babá costumava cantar para mim, para me colocar para dormir, mas... Tem 4 versões diferentes e o que eu amo é que cada coisa em Me Chame Pelo Seu Nome, e preste muita atenção se você quiser fazer isso, tudo está dividido em 4, tudo acontece em 4s. Isso porque o Hélio, em algum momento, fala, uma das melhores frases dele é: nós não somos feitos para sermos tocados em um único instrumento. Nós temos pelo menos 4 identidades diferentes. Nós temos pelo menos 4 tipos, formas de desejo. Nós somos pelo menos 4, até mais. Mas eu acredito nisso, é que cada pessoa que nós somos, e para voltar à metáfora da sala, se nós pensarmos nisso, você é uma pessoa em um quarto e uma outra pessoa em outro quarto, uma outra pessoa no banheiro, uma pessoa na cozinha. E se você tem muitos quartos, você tem muitas identidades. E se você tem muitos amigos, você é uma pessoa diferente com cada um deles. E o pior que pode acontecer é pegar 2 pessoas, 2 amigos totalmente diferentes, colocar no mesmo quarto e agora você não sabe quem você é. O que já aconteceu comigo. And this is a beautiful way of speaking about these at least 4 ways to be played or to be. These are the different suits that he uses, that Oliver uses, different bathing suits. But in a lullaby, Leila, this is the title of your book. So, how about the lullabies when you were a child?
You were born in Morocco. You come from a French-speaking family. So how about this language? These old lullabies in your life, and how would they sing to you for you to go to bed? Quando eu era pequena, no Marrocos, eu tinha uma babá que eu chamava Muimá, e em árabe quer dizer pequena mãe, mãezinha. Era uma segunda mãe para mim, era uma mulher que era berber, e ela viveu conosco toda a vida dela, vivia conosco, ela não era casada, ela não tinha tido filhos, então a sua vida era nossa família. Nós éramos os filhos dela. Ou então nós tínhamos essa impressão. Mas eu, muito pequena, eu compreendi que eu não era a filha dela. Eu chamava Muimá, mas eu entendia que ela não era minha mãe, que a minha verdadeira mãe era aquela que voltava de noite depois do trabalho. E eu acho que essa mulher, Muimá, que não sabia nem ler nem escrever, era uma mulher que tinha vivido numa casa que não era sua, que cantou canções de niná para nós, que nos ensinou a andar, que nos deu alimento, que consolava na tristeza, que cuidava na enfermidade. Era uma mulher também que não tinha o reconhecimento que ela merecia, porque ao fim do dia, quando a minha mãe voltava, eu corria para os braços da minha mãe e era a minha mãe que eu queria encontrar. E com a crueldade que uma criança pode ter, quando a minha babá brigava comigo e dizia: você não é minha mãe, eu quero minha mãe. E eu acho que a tristeza dessa mulher é a crueldade com a qual, às vezes, nós, como crianças, a tratávamos. E isso foi muito importante nessa escrita do meu livro. Eu quis fazer uma homenagem a essa mulher e, de maneira geral, a todas essas mulheres invisíveis que passam horas enxugando o vômito de crianças que não são delas, que atravessam milhões de quilômetros para andar com crianças, ensiná-las a andar em pracinhas, repetir todos os dias as mesmas coisas, alimentar, para que outras mulheres possam ir trabalhar e fazer outras coisas. Então, ela me cantava canções berber. E eram canções em árabe também. Então, as canções da minha infância, essas cantinelas, eram músicas árabes que eu esqueci praticamente. E eu, quando tive filhos, eu tive que encontrar canções para cantar para elas. Eu cantava para o meu filho uma canção de niná, e foi assim que eu encontrei o título desse livro. Porque um dia o meu editor me chamou dizendo: olha, agora você tem que dar um título, tem que dar. E eu propus muitas coisas. Ele disse: não quero, não está bom. Porque nos títulos eu não sou nada boa. Eu entrei no quarto do meu filho e ele me disse: mamãe, canta para mim uma canção de niná. E aí, pronto, encontrei o título do romance. Então, uma pergunta que Une question qui vient du public. Roberto. L'art homo-affectif. Alors, je peux essayer de traduire, mais je ne suis pas sûre que Yes. Mais Então, a arte homoafetiva, homoerótica, muitas vezes fica restrita ao público LGBT. O fenómeno literário e cinematográfico de Call Me By Your Name inverte esta lógica. O amor entre dois homens torna-se universal. Como atingir a massa ao falar de minorias? Houve alguma estratégia ao conceber a obra? Absolutely. Com certeza não, não há a menor estratégia nisso tudo. Você escreve aquilo que parece para você o mais honesto e sincero possível. Você quer descrever a vida afetiva interna de um jovem que sente desejo por uma outra pessoa, seja um homem, uma mulher, não significa nada ou não é tão importante. Nesse caso, é um outro homem. E o que você quer fazer é captar todos os momentos que passam pela cabeça e pela mente daquele adolescente, daquela pessoa, a hesitação, o desejo, a relutância, há um desejo em não desejar, há um desejo em desejar ainda mais, a vergonha, arrependimento, todas essas emoções fazem parte daquilo que acontece
quando nós sentimos paixão por alguém. Não é apenas uma linha reta de nada até amor máximo. Não é assim. São 1000 caminhos e voltas na trajetória do desejo. E eu queria analisar isso, porque eu gosto de analisar as coisas, eu gosto de instigar as coisas, eu não gosto de ficar usando estereótipos, que são horríveis, eu odeio estereótipos. Eles nunca usam a palavra amor, nunca falam de amor entre eles. Hélio nunca usa a palavra amor quando ele pensa do Oliver, mas ainda assim o público reagiu dizendo, isso é amor. Isso é uma história de amor. E as pessoas com 80 anos dizem isso é amor, e as pessoas, adolescentes, muito jovens, me dizem essa é a história de amor que eu quero na minha vida. Portanto, obviamente, é amor, mas eu nunca uso a palavra amor. Ainda bem que eu nunca uso a palavra amor. Uma pergunta para Leila. Você vê a liberdade como necessariamente ligada à individualidade? Não existiria uma coletividade em que podemos ser livres? O outro vai sempre perder? Tu peux répéter la fin de la question, pardon? Então, vou repetir a pergunta toda. Você vê a liberdade como necessariamente ligada à individualidade? Não existiria uma coletividade em que podemos ser livres? O outro vai sempre... Perdão, eu disse perder e é prender. Não, je pense que les deux vont ensemble. Eu acho que os dois andam de mãos dadas. Eu acho que nós aprendemos a sermos livres. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aos 17 anos em Paris, eu me lembro que as primeiras vezes em que eu andei na rua, eu fiquei muito marcada pelas pessoas que se beijavam. As pessoas se beijavam, se tocavam, se seguravam. Em Paris, as pessoas se beijam. E eu olhava, fiquei muito surpresa que num espaço público as pessoas pudessem se beijar. E eu sentava então na varanda de um café e eu peguei uma cerveja, fumei um cigarro e eu disse, você tem que ficar aí, você tem que ficar nessa varanda desse café. E eu tive um sentimento de liberdade que eu nunca tinha experimentado no Marrocos. Eu nunca tinha podido ser isso. Eu tinha esse sentimento, a sensação de viver num espaço em que me deixavam ser livre, me deixavam ser o indivíduo que eu queria ser. Então eu acho que sim, a liberdade se constrói nos dois sentidos. Emancipar-se como indivíduo, tentar ser aquilo que você deseja ser e, às vezes, também não responder ao desejo que as pessoas têm por nós ou às injunções dos nossos pais ou então aquilo que o grupo espera de nós. Porém, ao mesmo tempo, você fica ainda mais livre quando você vive num mundo, numa coletividade que deixa a você o espaço de ser livre, essa liberdade. Eu tive como André pais, e principalmente um pai que era excepcional para a sua época. Meu pai nasceu em 1941, em Fez, uma mãe analfabeta, de pai pequeno comerciante na Medina. Meu pai, para ele, as mulheres ficavam em casa. Elas eram... As irmãs dele estudaram um pouquinho, casaram aos 18 anos, e ele se casou com a minha mãe, com 3 filhas, e minha avó, minha tia que morava conosco, ele já estava perdido, ele já estava derrotado, porque tinha todas essas mulheres em volta dele que respondiam. E, ao mesmo tempo, ele nos ajudou a sermos livres. E meu pai disse, eu nunca vou dizer para você o que você tem que fazer. Você deve ser. Como mulher, você tem que fazer isso. Como marroquina, você tem que fazer isso. Como muçulmana, tem que fazer aquilo. Não, eu nunca vou dar para você esse tipo de conselho. E vai ser necessário que você se invente você mesma. Você vai ter que decidir você mesma quem você é. E no início era terrível, porque eu tive muito medo. Era uma coisa vertiginosa essa liberdade. Eu me senti muito solitária por estar tão livre. E mais tarde eu percebi que ele tinha me dado um presente enorme, porque eu pude ser a atriz principal da minha vida, pude inventar quem eu era. E eu tive a sorte de morar num país onde isso me é permitido. Então, é claro que o coletivo e o individual desempenham um papel juntos. É difícil você ser livre quando o grupo recusa, e vice-versa. Bom, estamos a terminar. Eh bien,
E eu trouxe um fragmento de um poema de Fernando Pessoa. Falando com o André Assimani, ele disse-me que tinha descoberto Fernando Pessoa e tinha mesmo escrito um ensaio sobre Fernando Pessoa, poeta tão celebrado e tão amado, que fica até um pouco brasileiro, além de português. É sobre o amor. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se o olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. N'a pas traduit. Não? Então eu vou dizer de novo estas quadras. Eu acho que as sei de cor porque o fadista português Camané cantou-as. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Uma outra quadra diz assim: mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se o olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Okay. Thank you. É lindo, como tudo que a pessoa faz, é fantástico, é lindo. E você tem tanta sorte de ter um homem que era tão talentoso e tão pouco conhecido no resto do mundo. Eu descobri Fernando Pessoa há alguns anos apenas por chance, por sorte. E eu ainda não recuperei desse conhecimento, porque ele é tão grandioso. Ele talvez seja um pouco pessimista, mas eu também sou um pouco pessimista. Então a gente se dá muito bem, Fernando Pessoa e eu. Nós vemos as coisas da mesma maneira, e ele deve estar certo, porque eu acredito no que acredito, então acho que ele também está certo. Ele é um gênio. E o amor que é silencioso e que espera ser compreendido e adivinhado, nos reverte a todos os grandes escritores que escreveram sobre o amor, aquele amor silencioso, aquele amor que não sabe falar, que apenas espera que ele possa ser interceptado, interpretado, porque não tem nada mais lindo do que estar com uma pessoa com quem nós não temos a coragem de nos dirigir e falar sobre os nossos sentimentos, e nós olhamos para eles e dizemos: eu acho que ela entende o que eu quero, mas eu não vou dizer isso, e ela não vai me dar um sinal disso, mas eu sei que ela me entendeu. É a coisa mais linda entre duas pessoas. Oi lá, não sei se conhece do Fernando Pessoa o começo do poema Tabacaria. Diz assim: eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Quais são os teus sonhos? Não estava esperando essa pergunta. Quais são os meus sonhos? Bem, de poder sempre ter segredos, de poder sempre ver em toda a minha vida, manter essa parte de segredo que eu quero, protegê-la dos outros, protegê-la de tudo, até da minha família, até dos meus filhos, ter alguma coisa que pertença somente a mim e que eu possa amar, que eu possa fazer com que cresça e que possa ser matéria da minha literatura. Eu diria, falando de Fernando Pessoa, o meu grande sonho teria sido, como Fernando Pessoa, que a literatura seja o que ela foi para ele, uma aventura existencial. Ele viveu para e pela literatura. Foi a sua obsessão, como foi também para um outro autor que foi Flaubert. Parece mais difícil hoje viver a literatura dessa mesma maneira, como foi para Proust, por exemplo. Eu sonharia com essa vida que fosse somente literatura. Porém, é um sonho que me parece, infelizmente, bastante inacessível. Pardon. Então, merci bien. Thank you so much.
Muito obrigada a todos os que estão aqui, muito obrigada aos que estão lá fora. A todos os que estão aqui, obrigada a todos, muitíssimo obrigada a todos. J'entendais rien.